Veja no ICL Notícias, segunda edição. Vai ser voto a voto. Há um dia da eleição nos Estados Unidos, pesquisas mostram empate total entre Kamala Harris e Donald Trump. A apuração da eleição mais apertada da história não tem prazo para ser finalizada e cresce temor de que republicanos não reconheçam o resultado em caso de derrota. Extrema-direita fortalecida? As consequências políticas para o Brasil de um eventual novo mandato de Trump na Casa Branca. Estamos juntos. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma semana começando aqui no ICL Notícias, segunda edição. Estamos no ar, ao vivo, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV, para você que nos acompanha pelo Rio Grande do Sul. Muito boa noite para você. Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite, galera. Mais uma semaninha começando nesse dia 4 de novembro. Boa noite. O famoso já é Natal, né? Natal, e já é eleição nos Estados Unidos quase, né? 24 horas para começar a eleição. A gente viu aí na abertura. Até menos, né? Até menos de 24 horas. Bolsonaro está com o Trump. O Lula disse que tem simpatia pela Kamala. Mas eu quero saber o seguinte, o Kassab apoia quem? Porque quem o Kassab apoiar ganha. O Kassab é centrão, né? Centrão? É Kamala, né? Big Center, como diz o nosso Ricardo. Considerando o Trump como extremado de direita, o Kassab fica mais para esse lado. O Kassab tinha que ir lá, fazer uma frente ampla, né? Repetindo o que acontece no Brasil. Ele está com o governo federal aqui em Brasília, também está com o governo estadual do Tarcísio, está em vários estados onde estiver governo, ele está dentro. Então, nos Estados Unidos, se o Trump ganhar, ele estaria com o Trump. Se a Kamala ganhar, ele estará com a Kamala. Exatamente. Isso que eu ia dizer, que ele está sempre com o pé nas duas canoas. Exatamente. Agora, e não precisa ter causa, não precisa ter nada. Também estão bem de olho, né, Chico? Os parlamentares da extrema-direita estão com o Trump, óbvio. Claro. E já estão até planejando visita, tá? Se o Trump ganhar. Vamos aguardar. No dia seguinte, as eleições. Não, a turma está muito assanhada com essa possível vitória do Trump. E tem consequências econômicas, consequências políticas, né? Uma vitória do Trump pode mexer, sim, no cenário econômico aqui do Brasil, como o Eduardo Moreira já explicou pela manhã. Então, tem consequência, fora a consequência política de fortalecer o discurso da extrema-direita, da família Bolsonaro, especialmente. Assim, vão ficar assanhados pela anistia, que eles já estão buscando nos últimos meses, né? Vai assanhar geral. É isso mesmo. Então, é uma eleição para a gente acompanhar muito de perto amanhã. Né? É uma eleição para a gente acompanhar de perto e também a gente tem diversos, já que a gente está falando de Estados Unidos também, dando uma olhada no Brasil, mas a gente tem outros problemas acontecendo ao redor do mundo, ao redor do Rodrigo? mundo. Importantes também e que também são temas de debates eleitorais, vamos dizer assim. Eleitorais, políticos, eu estou falando da Espanha. Semana passada a gente mostrou aqui aquelas imagens, eu sei que falar assim, impressionante, é um jargão assim do jornalismo, né? Imagens impressionantes, mas nesse caso eram imagens impressionantes da Espanha, carros amontoados, a maior inundação da história na região de Valência. Bom, então, ali na Espanha, a gente tem um combo que junta crise climática, crise de governança, crise política. Por que eu estou falando isso? Rapaz, eu nunca tinha visto isso. Depois de uma situação dessa, o rei da Espanha foi até o local para para tentar consolar as famílias e tal. Mas tomou um corre, jogaram lama em cima dele, foi xingado. O rei da Espanha. Isso mostra, assim, a crise de governança, a falta de confiança nos governantes. Para mim é uma imagem muito forte, muito simbólica, até porque o rei é mais um símbolo do Estado do que um governante, no caso da Espanha, né? Ele não governa, que nem a rainha da Inglaterra, quem governa é o primeiro-ministro, mas as pessoas estavam com ódio do Estado, com ódio da autoridade. A gente tem imagens aqui, primeiro a manchete, né, do Globo, o rei da Espanha é vaiado e xingado ao chegar em área devastada
pela inundação do século, como os espanhóis estão chamando, sem exagero, mais de 150 pessoas morreram. A gente tem um vídeo do momento em que ele chega ali na rua, em Valência, e é recebido pela população. Vamos dar uma olhadinha? Vamos rodar aqui. Vocês viram? Eles pegam ali no chão pedaço de barro, de pedra, né, Chico? Então... Não, sabe, o que tinha na mão foi jogado ali, né? Negócio em cima do rei. Assim, na Europa, a gente não costuma ver isso assim em governos, em momentos de certa normalidade, o que mostra que talvez a gente não esteja mais em momento de normalidade, né? Olha ali, olha o ódio na cara dos moradores. Foram atingidos por uma inundação, por uma chuva torrencial, que destruiu casas, matou muita gente, e ali os xingamentos, eu não sei se vocês entenderam, hijo de, né, filho, né, perro, cachorro, né, ladrão, vai embora daqui, né? Então, o símbolo do poder, do Estado, da política, sendo escorraçado, um rei sendo escorraçado pelas pessoas na rua. O primeiro-ministro também estava. E, pelo que eu entendi, o primeiro-ministro, quando viu a situação, nem ficou ali muito com o rei e foi embora. Então, uma situação que, para mim, é simbólica do momento que nós estamos vivendo no mundo ocidental. Esse ódio. Então, tem uma enchente, a culpa é do rei. Por quê? Não sei. Alguém tem que ser culpado. As pessoas já estão desempregadas, vêm nos imigrantes, né, aqueles que vêm roubar os seus empregos. Na Espanha isso é muito forte também. O racismo, como a gente vê até nos campos de futebol na Espanha, tem um clima de ódio na sociedade e que atinge o símbolo maior do Estado espanhol, que é o rei, uma monarquia parlamentar lá na Espanha. Então, para mim, estas cenas simbolizam esse momento que é de crise política, crise econômica da qual o mundo ocidental não consegue sair desde 2008, crise política e pode virar uma crise civilizacional, crise da civilização, da própria ideia de que você pode conviver com os opostos, com quem pensa diferente, pode ter governos, pode ter organização social, né? Um certo caos. Para mim, essas imagens são simbólicas disso. Dá a impressão que a gente não está na Europa, né, Gabi? A gente olha e tem a impressão que a gente está num país do que se chamava de terceiro mundo antigamente, mas é no coração, lá na Espanha. E essa crise da civilização, agora saímos da Europa, cruzamos o Atlântico e vamos para os Estados Unidos. Crise da civilização. Um candidato a presidente que já foi presidente, que ameaçou dar golpe, incentivou a invasão do parlamento, do Capitólio lá nos Estados Unidos e agora ameaça desconhecer o resultado da eleição se ele não ganhar. É que nem o Bolsonaro fez aqui. Ou eu ganho, ou ainda durante a apuração nós vamos colocar em dúvida a eleição nos Estados Unidos. Isso também é crise do modelo democrático, como a gente diz, a democracia dos Estados Unidos, para a gente nunca funcionou bem, porque eles sempre vieram aqui, deram um golpe, impuseram as maiores ditaduras na América Latina, mas para eles lá dentro até que funcionava, né? E tinha essa coisa, 2 partidos, né? Alternância de poder sem muita diferença, mas com alguma diferença, principalmente no campo dos costumes e tal. Mas agora parecem que são 2 mundos que não se conversam. É um ódio. As coisas que o Trump tem falado sobre a Kamala Harris e a desconfiança que os democratas têm de que se ele ganha, ele vai impor uma ditadura, mostra que não são 2 grupos disputando o poder, são quase 2 países que já não se conversam. Então é uma crise do modelo de democracia que eles tentaram impor ao mundo durante décadas também, né, Gabi? Essas ameaças estão por toda parte, o Trump já falou disso várias vezes e nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco com 2 convidadas diretamente lá dos Estados Unidos. A Adriana Carranca e a Heloísa Vilela também. E a Heloísa Vilela. A Elo saiu de Brasília e foi cobrir as eleições lá nos Estados Unidos. Como né, já faz, aliás, há muitos anos. É uma veterana de cobertura nos Estados Unidos, né? Mas que sorte nossa. Nós temos aqui no ICL uma das jornalistas, talvez com mais experiência em cobertura eleitoral. Eu acho que é a jornalista mais tarimbada nessa cobertura de eleição americana no Brasil. Sim, porque eu fico olhando
vendo ali na Globo News e tal, na Globo, na CNN, o pessoal mais jovem, tem alguns bons também, mas com a experiência da Heloísa Vilela não tem não. O repertório da Elo não tem. E ela é repórter e analista, faz os dois papéis ao mesmo tempo. Então daqui a pouco nós voltamos a essa ameaça à democracia dos Estados Unidos. Vamos mostrar as últimas pesquisas, empate absoluto, como já trouxe a Gabi aqui na abertura do nosso programa. Bom, a eleição lá nos Estados Unidos também podem servir de aviso para o Brasil. Quem é que trouxe essa tese hoje para cá? Foi o Leonardo Sakamoto, né, que escreve no UOL. Ele escreveu... Jamil Chad também, né? Hã? Jamil Chad também. O Jamil Chad também. Mas o Sakamoto trouxe um ponto específico, que é a questão da economia. Está aqui na manchete. A Câmara de 2024, diz o Sakamoto, avisa o Lula de 2026 que ele precisa baixar os preços se quiser vencer. Então ele traz uma série de números mostrando que nos Estados Unidos a economia vai razoavelmente bem, os números assim gerais, PIB crescendo, desemprego baixando, só que a sensação de quem está lá na ponta não é boa. Também porque você tem uma extrema-direita o tempo todo dizendo é mentira, os números são falsos, você está na pior, os imigrantes estão chegando para roubar seu emprego, os imigrantes comem até os cachorros e os gatos das pessoas aqui e tal. É um clima de terror, mas o fato é que também a melhoria dos índices econômicos no governo do Biden não chegou lá na ponta. E aí parece muito com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Só que lá eles estão 2 anos na frente. E o Sakamoto traz alguns números que eu queria repassar aqui para a gente ficar atento também com o Brasil. Vamos dar uma repassada? Ele lembra, os Estados Unidos vivem quase uma situação de pleno emprego. A taxa de desocupação lá em setembro foi de 4,1%, um pouquinho maior só que um ano atrás. Um ano atrás estava em 3,8%, é quase muito mais baixo ainda que no Brasil. E menor do que a de agosto. Os salários crescem a 3,9% no ano, segundo o Departamento de Trabalho. E a renda disponível per capita aumentou todos os meses há mais de 2 anos. Então, a situação econômica é melhor. Em muitos setores, há mais vagas de emprego do que candidatos à procura delas. No Brasil, isso está acontecendo em alguns setores. Construção civil tem falta de funcionário, de trabalhador, para algumas funções específicas na construção civil. A área de TI tem falta de funcionário em algumas funções de TI no Brasil. Nos Estados Unidos, muito mais. Por isso que ele fala, é pleno emprego. Vira a página aqui. E aí, tem tudo isso e a candidata do Biden era para estar nadando de braçada. A Câmara, a economia vai bem, vamos lá, mas não é isso que nós estamos vendo. O produto interno bruto nos Estados Unidos cresceu 2,8%. É o crescimento mais forte entre as economias do G7. Os gastos dos consumidores, que respondem pela maior parte da economia, aumentaram 3,7% no último trimestre. Então, qual é o problema? Pergunta o Sakamoto. A força de um governo não depende apenas de indicadores econômicos. Aí ele lembra a saudosa economista Maria da Conceição Tavares. O povo não come PIB, dizia a Maria Conceição Tavares. O poder de compra é o ponto. Acontece que na pandemia houve uma subida de preço e a renda ficou parada. Então, os preços hoje não sobem tão rápido, a inflação está baixa, só que ela está baixa a partir de um patamar que já era muito alto na saída da pandemia. Então, essa é a mesma sensação que a gente tem aqui, não é? Muita gente fala isso, parece que meu salário não chega no fim do mês. E, mas não melhorou um pouquinho? Melhorou, mas mesmo assim não chega no fim do mês. Mas a inflação está em 4% no Brasil. Mas não chega, a sensação não é boa, né? Tem emprego melhorando, mas a sensação não é boa. Estados Unidos a mesma coisa e aí a eleição vai para algo assim, pode acontecer qualquer coisa. Amanhã pode acontecer qualquer coisa, não tem favoritismo para ninguém. Para ninguém. Nos estados pêndula, a gente vai ver daqui a pouco. Aí lembra o Sakamoto, vamos para a próxima página aqui? Enquanto isso, no Brasil, esta situação é muito semelhante à vivida lá nos Estados Unidos. O governo Lula 3 é parecido na economia com o que acontece com o Biden. 6,4% de desemprego, né? É uma taxa baixa para os padrões brasileiros. A renda média dos trabalhadores também aumentou no Brasil no último ano, com a volta do aumento do salário mínimo acima da inflação. E o PIB, frustrando as estimativas pessimistas, da Faria Lima principalmente, né, deve crescer 3% de novo. O ano passado 3%, esse ano 3%. Só que o povo não come PIB, diz a Maria Conceição Tavares. O povo não come PIB nos Estados Unidos, o povo não come PIB no Brasil. E a sensação econômica, não é que esteja péssimo, mas as pessoas olham e falam, bom,
O Lula era isso aí que ele tinha para nos trazer, né? Então, é uma sensação de que está andando meio de lado. Está melhorzinho, está melhor, mas não está aquele melhor como foi no primeiro e no segundo governos do Lula. Vamos só para o último destaque aqui que eu trouxe dessa matéria do Sakamoto. A insegurança de parte do mercado, cobrando um ajuste fiscal. Mas o povão não se preocupa com essa métrica da Faria Lima e não se importa com esse tal de arcabouço fiscal. A questão é que a qualidade de vida está assim subindo, mas não o bastante para se sobrepor aos discursos contrários e se transformar numa alta na aprovação do governo. Ele traz um resumo, a gente já falou várias vezes disso aqui, mas fazendo essa comparação com o que acontece nos Estados Unidos. Então ele falou, olha, Lula, olha o que a Câmara está sofrendo lá, e se ficar nesse jeito que está aí o governo, podemos chegar em 2026 do mesmo jeito. É provável, né? Ainda mais com essa chantagem que a Faria Lima está fazendo para cima do Haddad. Né? Essa chantagem. Ou faz ajuste fiscal, ou nós vamos apostar contra, a Bolsa desaba, o dólar sobe, o Banco Central vai receber todas as indicações dos agentes que ele consulta, né, para definir a taxa Selic, de que precisa subir mesmo a taxa de juros sobe, olha, o dólar sobe, vai ser uma sensação de mal-estar econômico. Haddad, ou você corta nos gastos públicos, como eles dizem, que é gasto em saúde, educação, com aposentadoria, podemos até tirar isso aqui agora da tela, porque agora é a parte do Haddad. Haddad, ou você corta, ou então o mercado vai apostar contra você. É uma chantagem, está com a faca no pescoço. E aí temos o debate acontecendo na sociedade, entre economistas, tem até um abaixo-assinado de intelectuais dizendo, Haddad, não aceitamos que você corte, né, mude essa regra que garante percentuais mínimos para a educação e saúde. Não pode fazer isso, não ceda chantagem nesse ponto. Então, está uma guerra na sociedade brasileira. Acontece que o governo tem minoria no Congresso, foi eleito por 2 pontos percentuais, não saiu forte das urnas municipais e está com a faca no pescoço por parte do mercado financeiro. Para onde que vai? Não, vamos bater de frente com o mercado financeiro. Com a força de quem? Com a mobilização de rua? De quem? Né? É uma pergunta que fica. Até um tema, talvez, para a gente debater aqui. Mas o fato é que há essa tentativa e o Haddad está fazendo um aceno. Aí muita gente fala, pô, está fazendo um aceno? Aí vai virar um governo meio tucano? Do PSDB, quase? Será que é a saída? São perguntas, é o debate que está acontecendo agora. E o Haddad deixou de viajar, fazer uma viagem internacional para fechar um pacote de corte de gastos. Com certeza ele vai apresentar e vão dizer é pouco, tem que cortar mais. É isso que está colocado no Brasil hoje, essa espécie de chantagem. Enquanto isso, a selvageria neoliberal avança. Eu acho engraçado quem chama o Haddad de neoliberal. Eu acho curioso. Porque se ele é neoliberal, por que tem tanta pressão contra ele? Não precisava, né? Não precisava. É que nem os meus amigos que diziam assim, não, mas ninguém vai derrubar a Dilma, cara. Porque a Dilma é moderada, ela negociou tudo. O Lula também. Eu falo, E o Jango? Ele era, por acaso, um revolucionário? Não era. Derrubaram o Jango, levaram o Getúlio Vargas ao suicídio e derrubaram a Dilma e prenderam o Lula. O Lula é neoliberal? Por que prende o neoliberal? Por que estão querendo derrubar o Haddad? Né? Essas perguntas assim me vêm à cabeça quando eu acompanho todo esse debate. É claro que a gente pode sim cobrar e falar, Haddad, não vai mexer com isso. A gente não aceita. Esse abaixo-assinado dos intelectuais é legítimo, é pressão. Tem que fazer essa pressão. Agora, eu não acho justo colocar na mesma... Sabe por quê? Vocês querem saber o que é neoliberal selvagem? É isso aqui. É o Tarcísio de Freitas, que agora deu a segunda martelada. Segundo lote de escola privatizada. Isso é neoliberalismo na veia. Vocês viram o governo do Lula e do Haddad fazendo isso? O segundo lote hoje, a justiça tinha conseguido barrar por um dia o primeiro lote, agora já passou. Isso aí ele vai passar que nem um trator. Porque ele é o cara bancado, empoderado pela Faria Lima. E olha, Folha de São Paulo acabou, né? Como um jornal assim com algum tipo de independência. É um jornal a serviço do mercado financeiro, porque faz parte do mercado financeiro. O seu dono é hoje em dia, quase que vive da maquininha amarelinha lá que a gente passa o cartão. Isso é o principal ganho dos donos da Folha. E aí eles mostram aqui como se fosse uma grande vantagem, estão privatizando escola,
E fazem até uma brincadeira. Olha que coisa engraçada. Vamos descobrir quem é que é o sujeito que produz os martelos do Tarcísio? Fazem gracinha, né? É uma gracinha com o martelo. Você viu isso, Gabi? Fizeram assim, o perfil do homem que produz o martelo. Marteladas de Tarcísio obrigaram o artesão a mudar o trabalho de décadas, porque o Tarcísio, ele é tão forte com o martelo, coitado, ele teve até que fazer um martelo mais forte. Como se o debate fosse esse. É assim, a folclorização do neoliberalismo, da selvageria liberal. Então, neoliberalismo é isso aqui. O adversário é esse aqui. Se nós vamos brincar de transformar o Haddad em adversário, eu não sei onde é que nós vamos chegar. Tem que cobrar, tem que dizer, achamos isso aqui exagerado, aquilo ali também, mas dizer, o Haddad é um neoliberal. Discordo frontalmente. Não é neoliberal. Se fosse, não estavam tentando derrubar o Haddad. Ou, se puderem, encurtar o governo do Lula, impedir a reeleição. Para quê, então? Deixa o Lula lá se ele é neoliberal. É curioso isso. Então, é um jogo de forças. O Haddad está negociando e a gente tem que lembrar de onde veio esse governo. Veio de uma eleição em que a vitória aconteceu por 2 pontos percentuais e com uma frente ampla, onde estão os liberais lá dentro, sim. Ou a Simone Tebet e o Geraldo Alckmin não são da antiga linha do PSDB. Então, algum tipo de negociação tem que acontecer. Não é um governo do Partido Comunista. É um governo de frente ampla. Então, isso tem que estar refletido de alguma maneira na composição de forças. Vamos impor uma mudança. Com que força? Não é na vontade que você impõe isso. Esse é o meu ponto. Até é um debate que aconteceu bem forte hoje cedo aqui no ICR Notícias também, né, Gabi? É isso, Rodrigo. Esse era justamente o assunto que eu ia puxar agora, já que a gente está falando do Fernando Haddad, né, dessas medidas que têm sido alvo de debate, né, sobre os cortes de gastos do governo Lula, tem sido alvo de grande debate, até houve uma carta, vamos dizer assim, né, um abaixo-assinado, na verdade, que ex-ministros, alguns intelectuais também de esquerda endossaram contra as medidas de corte de gastos que foram anunciadas, que foram para a imprensa e tal, e hoje de manhã a gente teve um debate a respeito disso no ICL Notícias primeira edição, muita gente no nosso chat conversando a respeito disso o tempo todo. Agora, esse manifesto contra o arcabouço fiscal, ele diz que é para impor limites, né? O que se diz é que não pode impor limite a gastos sociais. Agora, ninguém, eu acho, mais do que o próprio Lula, né, tem como prioridade os gastos sociais. Isso está em todos os pronunciamentos dele. E acho que o que o Rodrigo disse é fundamental, né? Quando a gente fala sobre essas medidas de contenção, a gente está falando de um governo de frente ampla que foi eleito nesse contexto, né? Sim, basta não dizer... tem como mudar essa realidade. Não, o pior é que não tem. Basta ver quem vai anunciar o corte de gastos. Simone Tebet, Fernando Haddad. Simone Tebet, que é a representante maior dessa frente mais ampla que chegou ao governo e que só foi possível ganhar assim. Que era candidata, né? Quantas pessoas a esquerda teria para botar, por exemplo, na Faria Lima hoje, para pressionar os banqueiros, os malditos banqueiros do Brasil? Porque a crítica diz o seguinte, né, que as políticas do Fernando Haddad são de um neoliberal. Agora, Rodrigo, a gente estava até conversando antes do programa, eu conversei em detalhes com a Maria Hermínia Tavares, né? Que é uma cientista política muito experiente, professora emérita da USP, né, da FEFELESH, e ela estava dizendo, olha, para enfrentar essa maré mais baixa até, vamos dizer assim, ela colocou nesses termos, maré mais baixa do PT, né, de eleições, que ainda está numa recuperação de Lava Jato e um contexto muito difícil, precisa ter uma frente ampla, né? Não existe outra saída. Acho que esse é o debate principal. Bom, no debate da economia, tudo bem, tem muitos argumentos. Eu ouvi o Jones Manuel, ele traz argumentos fortes, ele traz pessoas interessantes da economia, o professor, ele cita um professor da Unicamp que escreveu um artigo criticando as políticas do Haddad. Eu entendo tudo isso, eu entendo essa crítica. Eu quero saber na política, com que força que vai se dar esse cavalo de pau que algumas pessoas acreditam que é uma questão de vontade. O Lula não impõe um programa mais à esquerda porque ele não tem vontade. O Haddad é porque ele é um neoliberal. Gente, o Haddad, quando voltou a dar aula de economia, eu conheço essa história, não deixavam ele entrar no INSPER, onde ele foi dar aula também, ele dava aula na USP e no INSPER, porque ele era considerado um comunista, pela turma lá pelos alunos do INSPER, que não queriam deixar ele entrar. O Haddad não é um revolucionário, não é um comunista, mas
também não é um neoliberal, é um homem moderado, de uma esquerda moderada, talvez social-democrata, não sei que nome que vocês querem. Eu entendo, quando o Jones Manuel classifica, eu entendo até como uma provocação de um dirigente partidário. Sim, claro. Que o Jones é um legítimo dirigente partidário, está à frente do PCBR, e eu acho que o papel dele é fazer essa crítica ele é mais à esquerda. Tensionar, né? Tensionar e fazer uma crítica por cobrança. Eu acho que é legítimo e dá para qualquer um de nós, não precisa nem ser um grande economista da Unicamp, localizar sintomas de algo mais liberal no governo, porque é de frente ampla. Portanto, lá tem o quinhão da Simone Tebet, que é um pouco mais liberal, tem o Alckmin, tem outros ali que foram do PSDB, que foram do MDB. Então, é um governo que é esse condomínio aí que a gente tem. Não tem força para, por exemplo, evitar o corte de gasto agora, não tem força para implementar tudo que o Lula deseja, já que a questão é desejo. Não tem força política, não tem sustentação no Congresso. A gente tem um Congresso que é uma derrota. Congresso mais reaça e inútil no sentido de avanço social que a gente já teve na história. Então, entendo, quando você diz neoliberal, como uma provocação de um dirigente político, mas não bate com a realidade. Lula não é neoliberal nem aqui, nem na Lua, nem em Marte. Pois é. Quem o acompanha desde o chão da fábrica até agora sabe que não é um presidente que pode ser carimbado como neoliberal. Uhum. Ele pode ser até forçado politicamente em algumas circunstâncias a ser menos ou mais pelo social. Ou pelo desenvolvimento. Pelo desenvolvimento. E justamente a crítica acontece por ser um governo que permite que essas críticas sejam feitas, né? Permite. É um governo do campo democrático, né? Exato. É um contexto que permite isso. A gente olhar, né, no retrovisor, 4 anos de governo Bolsonaro, né? Não, as pessoas estão dizendo aqui, você está puxando o saco do Lula. Não, gente, eu tenho uma posição diferente. Veio aqui o Jones Manuel, fez uma crítica forte, o Calejão se colocou de uma outra maneira, mas eu assim, respeito o Jones Manuel. Mas eu tenho uma posição diferente, até porque, história recente, 2013 também se dizia, o governo da Dilma cedeu demais, temos que ter uma política de esquerda, eu quero um hospital padrão FIFA. E quem conhecia um pouco da história do Brasil dizia, cuidado com isso aí vai acabar em porcaria. E acabou. E acaba de novo. Ou vocês acham que se derrubar o governo neoliberal do Lula vem o quê? Gente, é uma conta simples. Quantos nós temos? Eu adoraria que não tivesse meio centímetro de corte. Amaria esse mundo ideal, né, que é pintado como quem é mais à esquerda no momento. Mas se você tiver compromisso com o país, e se você não tiver gente para botar na Faria Lima, para botar lá na frente da martelada do Tarcísio, para colocar na rua, que força você tem para brigar com o Congresso que temos? Então, a gente tem que evitar a desgraça maior nos cortes e ir administrando o jogo. E administrando e melhorar um pouco a conjuntura, porque, Gabi, para você impor mudança, eu sei que uma parte da mudança na política é vontade, tem que ter líder com vontade, com capacidade, militância e tal, mas uma parte é conjuntura. Se você for só pela vontade, você é atropelado pela realidade, você vai ficar, nós precisamos e... Cadê? Onde estão as pessoas? Falamos aqui também sobre o que aconteceu com a presidente Dilma no passado, quando teve um enfrentamento, muitas vezes, né? Dilma era uma presidente de enfrentamento, e o que aconteceu com ela também em um contexto de Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados. Exato. Enfim, Não, vê o que está acontecendo agora, Gabi. Né? Vê o que está acontecendo agora, Gabi. A peixeira no pescoço não é brincadeira. Você vê como estão a pressão por juros altos, o dólar lá em cima, sem intervenção. Sabe quantas vezes o Campos Neto fez intervenção para salvar o Bolsonaro do dólar mais alto? 122 vezes. Aqui ele quase não faz leilão para baixar o... Ele deixa o dólar explodir. Nenhum, vai deixar explodir. Vai. Então... Vai deixar explodir. E esse é o recado. Uhum. A aposta em juros futuros lá na estratosfera, lá no céu. Então, o que a gente viveu nos últimos 15 dias já diz tudo. Se você traduz isso, se você bota isso no caldeirão do Congresso, no caldeirão reaça, direitista, extremado e, de certa forma, muito bolsonarista ainda, se transfere isso para o Congresso, é queda de presidente. Sinto muito, mas é isso. E o Lula, com a experiência que tem, Gabi,
Sindicalistas. O Lula não é revolucionário. Se vocês querem fazer revolução socialista, busquem outro líder. Não é no governo Lula. Não. O Lula é um sindicalista que ele olha assim, o pessoal até brinca, quantas garrafas tem aqui do meu lado? E do outro lado, tá. Aqui eu tenho para contrapor ao outro lado? Não, tô meio fraco. Então tá, vamos ceder um pouquinho. Se eu tô com bastante força aqui comigo, olho para trás. Quando ele fez as greves na Vila Euclides, tinha 100 mil pessoas lá na Vila Euclides. Agora, quantas pessoas tem na rua? Né? Então, tem que ter capacidade de jogar conforme o momento político. O meu entendimento é que nós não temos força hoje para fazer esse enfrentamento que algumas pessoas ficam cobrando. É o meu entendimento. Podem me xingar aqui, tá babando ovo pro Lula. Tudo bem, gente. Isso aqui, para mim, não influencia nada. Né? Eu não sou dirigente partidário, eu estou falando aqui o que eu acho como cidadão e como jornalista que acompanhou um pouquinho da história recente do país. É isso. E que bom que tem esse debate aqui no ICL também. Não, importantíssimo. O debate é necessário, né? Não tem como fugir dele. Aqui, inclusive, a gente sempre deixou muito claro que temos jornalistas com posições muito diferentes. Esse tipo de debate acontece o tempo todo, né? Nos nossos grupos de WhatsApp. E, de fato, a gente tem jornalistas e analistas com posições diferentes. E se for por torcida, eu torço para que não se mexa um centavo em qualquer gasto público, gasto social. Estaria, digamos, no mesmo pensamento aliado a quem é de mais esquerda possível e não quer. Ora, querer uma coisa, ver o desenho político que nós temos, quantos temos ao nosso lado nessa hora? No Congresso? 100 e poucos deputados. 130. Perde tudo. Perde qualquer coisa. Na rua. É isso. O que é que nós temos na rua, gente? Quem vai? Nós tivemos força para manter a democracia. Não vai ser. Elegeu o Lula. E para um governo um pouco melhor do que o do Bolsonaro. E que não é um governo entreguista como é o do Bolsonaro. Eu não vejo assim. Mas é um governo bem diferente dos primeiros. Vamos lá, Gabi. É isso, Rodrigo. Eu acho que valeu a pena a gente trazer aqui, porque a gente também respeita as pessoas que nos acompanham aqui, estavam no debate aqui no nosso chat. Isso tomou conta hoje da rede social, só deu isso. Então temos que falar, sim. Com certeza. E também, outro assunto que a gente tem que falar, gente, que a gente está prestando muita atenção, é na eleição presidencial dos Estados Unidos. A gente vai falar mais para frente com Heloísa Vilela sobre como as eleições, que muita gente diz, eleições dos Estados Unidos, gente, afetam diretamente a nossa condição aqui no Brasil, principalmente se a gente tiver, eventualmente, uma eleição de Donald Trump, que vem aí fazendo diversas ameaças, já sinalizando que vai melar o jogo, né? Já não é de hoje, agora ele continua com esse discurso. A gente está há um dia, né? Amanhã já começa a votação de fato, né? Pesquisas de intenção de voto mostrando que está apertadíssimo, gente. É uma das votações, né, das eleições mais apertadas da história dos Estados Unidos. Esse cenário que a gente tem nesse momento. No New York Times, que tem um agregador de pesquisas igual a gente tinha aqui no ICL, né? O jornal The New York Times está apontando uma vantagem, assim, uma leve vantagem da Kamala Harris sobre Donald Trump no total de votos, e isso não significa uma vitória. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com a Hillary Clinton, né? A Hillary ganhou no voto e perdeu nos delegados. Que é o que pode acontecer, né? Não significa vencer no total de delegados. Então, a gente vai ver quais são os estados. Gabi, você mostrou ali, só para dar um número, 49 a 48, 49 a 48. É um pontinho Rodrigo. Só na frente, né? A Câmara 49... Isso, é uma distância mínima, né? É um ponto, é empate, né? Agora, o que a gente vê, né, nos estados indefinidos, que são chamados estados pêndulo, que é um cenário que a gente tem que prestar muita atenção, porque é tudo muito indefinido nesses lugares. O Arizona tem 11 delegados, Geórgia 16, Michigan 15, Carolina do Norte 16, Wisconsin 10, Nevada 6 e Pensilvânia, e vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na Pensilvânia que tem 19, porque a Kamala Harris esteve lá hoje e o Trump ontem, porque o cenário lá na Pensilvânia, o resultado nesse momento por lá é de um estado que pode definir a eleição no país todo. Está muito indefinido nesse momento. O New York Times mostra, Chico, só para concluir aqui, que a Kamala está à frente em Wisconsin e Michigan
E o Donald Trump venceria nos demais. Então, Nevada, Arizona, Georgia e Carolina do Norte. Mas a decisão mesmo pode vir da Pensilvânia. Não, por isso que a gente estava brincando aqui nesse programa, que a Pensilvânia é a Minas Gerais. Pensilvânia, uai. Pensilvânia, uai. Porque muito boa essa comparação para a gente entender. É Minas Gerais. Quem ganhar lá, leva. É isso. No caso de Minas, é mais uma, assim... funciona como termômetro. No caso dos Estados Unidos, é pelo número de delegados mesmo, né? Sim. Como são 19 delegados, né? Se esses 19 forem puxados para o lado da Câmara, ela pode ganhar. Se ficarem para o lado do Trump, aí ele pode levar a eleição, mesmo ficando atrás nos votos totais, né? Exato. Vamos chamar a Adriana Carranca? Por favor. Nossa comentarista aqui no ICL Notícias. Que tá lá, né? Em Nova York, exatamente. Adriana, boa noite, bem-vinda. Primeira vez que você veio aqui no ICL Notícias segunda edição, não é isso? Eu acho que na segunda edição, sim. É verdade. Porque eu já tive com ela no Em Detalhes, estreia. mas aqui é estreia. Bem-vinda, querida. Estreia na segunda edição, muito bem, muito bom. A estreia um dia antes, na véspera do fim do mundo, como o pessoal está chamando a eleição. Meu Deus! Véspera do apocalipse. E você está acompanhando bem de perto, né, Adriana? A agenda tanto do Trump quanto da Câmara também nessa reta final. E os dois foram na Pensilvânia, a gente estava falando agora sobre isso, por causa da importância da decisão que pode vir desse estado, né? São 19 votos no colégio eleitoral na Pensilvânia, então numa disputa tão acirrada, é muito importante que qualquer voto conta, né? Então os dois candidatos, tanto o Donald Trump quanto Kamala Harris, passaram pela Pensilvânia hoje, eles estão ainda viajando 3 estados hoje, ambos estiveram em 3 estados, a Pensilvânia foi realmente o foco dos democratas, né? Dos republicanos também, mas dos democratas principalmente, porque seria muito importante ali para Kamala Harris vencer nesse estado. São 7 estados praticamente, né, que contam realmente, vão contar realmente nessa disputa, e quando você olha a média, né, entre as últimas pesquisas, você tem realmente um empate. O Trump em alguns estados com 1 ponto percentual a mais, a Câmara com 1 ponto percentual a mais, mas isso é dentro da margem de erro. Além disso, a gente tem, o próprio New York Times fez uma pesquisa, levantou as últimas pesquisas, né, das últimas eleições, e chegou à conclusão de que nas últimas eleições essas pesquisas erraram por 9 pontos percentuais. Então você imagina, entre 3 e 9 pontos percentuais. É muito difícil numa sociedade tão dividida, você conseguir ter uma ideia correta dessas pesquisas da intenção de voto. Então, por exemplo, você tem se falado muito de mulheres republicanas ou de estados republicanos ou de famílias conservadoras que não querem dizer que vão votar em Kamala Harris, porque elas não querem dizer que vão votar em uma pessoa pró-aborto. Né? Mulheres que são principalmente evangélicas, que frequentam a igreja semanalmente, então você pode estar tendo esse desvio nas pesquisas. Ao mesmo tempo, você também tem, como aconteceu na última eleição, pessoas que não queriam dizer, se elas estão em algum estado mais progressista, não queriam dizer que votariam em Trump. Então, você tem essas questões e realmente a disputa vai ser por centenas de votos. Não deve ser mais do que isso, não. Centenas, Adriana, mesmo, não é milhares, centenas. Não, centenas, porque é isso que pode definir alguns distritos, né, ali da Pensilvânia. Se a gente puder colocar de novo o mapa dos 7, 8 estados pêndulo, para a gente dar uma olhada junto com a Adriana, que está lá e conhece muito melhor esse mapa do que a gente. Adriana, eu estava lendo, né? Esses estados ali de cima, Michigan, Wisconsin, e acho que a Pensilvânia também, ali no entorno dos Grandes Lagos, né? São chamados de cinturão da ferrugem, não é isso? Sim, sim. Porque ali é que se perdeu muito emprego, né, Gabi, Chico? Emprego que já foi emprego industrial e gerou uma ex-classe trabalhadora ou uma ex-classe operária que ficou um pouco recalcada. Assim, onde foram parar nossos empregos? A China comeu os empregos da gente, né?
Então, de um lado é isso. E nesses outros estados, a gente tem ali Nevada e Arizona, né, que são ali mais próximas da Califórnia, com outro perfil, até se podia explicar para a gente, e Carolina do Norte e Geórgia, que tem toda a questão racial também muito forte, né, porque é o sul dos Estados Unidos. Estados do sul dos Estados Unidos. Então, são cenários diferentes, né, Adriana? Nesses estados do sul é onde Kamala Harris está com maior dificuldade de conseguir, de virar votos ou de conseguir convencer pessoas indecisas ou que até tem um candidato a sair para votar, porque aqui não é obrigatório, então você tem essa questão de pessoas que poderiam votar nos democratas, poderiam votar nos republicanos, mas elas não estão motivadas o suficiente para isso, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui, tem muitas questões como imigração, é muito importante, economia, a guerra em Gaza, também tem uma grande oposição a Kamala Harris por conta da ligação com o governo Biden, claro, ela é a vice-presidente, né? E pelo governo Biden estar exportando armas a Israel, então você tem uma quantidade grande de tanto população árabe aqui como pessoas pró-Palestina que têm saído às ruas aqui, principalmente os jovens, que não vão votar em Donald Trump, mas também se recusam a votar em Kamala Harris, e esses votos podem fazer diferença. Você mostrou ali no mapa Michigan, Donald Trump vai finalizar o discurso dele hoje em Michigan. Ele fez hoje um discurso bastante longo, logo de manhã, de 90 minutos, e ele focou muito nessa questão que você falou, dos empregos da indústria, né? Ele promete que vai trazer as indústrias de volta, que vai trazer as empresas de volta, os empregos de volta, e vai impedir que criminosos atravessem a fronteira. Então ele liga essa questão do emprego diretamente com a questão da imigração, ainda falando de uma forma com bastante insulto, embora tenha tido uma reação bastante negativa no último discurso dele aqui no Madison Square Garden, em Nova York, quando os seus apoiadores se referiram aos porto-riquenhos como lixo, uma ilha de lixo, Porto Rico como uma ilha de lixo flutuante. Isso pegou muito mal. Pensilvânia, descendo ali, né, na costa leste, a Pensilvânia é um estado que tem uma grande população porto-riquenha, então a Kamala Harris hoje ela focou nesse estado, mas nas comunidades porto-riquenhas, para realmente falar com essa população. Isso talvez não vire o voto latino, dos latinos em geral, mas certamente de porto-riquenhos, ela deve ganhar alguns dos votos, ou, como eu disse, porto-riquenhos que, não sei se eu vou sair para votar, vão se sentir mais motivados por conta daquela ofensa, vão sair para votar em Kamala Harris, né? E uma outra, aí Carolina e Geórgia, como a gente falou, o sul, é mais difícil, né? Até por Kamala Harris ser uma mulher de origem africana e indiana, né? Sobre uma mulher negra e oriental. Tem algumas questões da apuração, né? Só para atualizar também, quem nos acompanha, a gente já tem quase 80 milhões de americanos que já votaram antecipadamente, até o Joe Biden também. Pelo correio, né? Exatamente. Amanhã as urnas fecham e dão início a esse problema que é a apuração dos Estados Unidos, que a Adriana vai poder explicar bem para a gente, mas a gente tem observadores internacionais que foram ouvidos já pela reportagem da BBC, e dizendo que a contagem de votos deve ser um processo mais problemático. A gente até preparou aqui quais são os fatores que dificultam essa apuração, que são os seguintes, então, né? Por que a apuração dos votos da eleição dos Estados Unidos tem tudo para dar problema, que é a reportagem da BBC, e a gente elenca aqui também. Então, falta de regras e padrões eleitorais nacionais, lentidão na apuração em estados-chave, possível comportamento antidemocrático dos candidatos, chance de haver correntes de desinformação, isso já está acontecendo, né? Possibilidade razoável de judicialização da disputa. E também o próprio Donald Trump já vem dizendo que a única forma da Kamala vencer é o quê? Vencer a eleição é trapaceando, né? Mas esse é o ponto mais grave. Você não terminou a eleição e você tem o Trump dizendo, já alegando fraude.
Esse é o ponto mais grave, né? Não é, agora, para vocês terem uma ideia, nesses 80 milhões que já votaram, os republicanos votaram 43% a mais republicanos do que democratas, votaram até agora. Porque essa onda de fake news ela foi muito mais direcionada a essa população, a população das zonas rurais, a população menos educada, essa população que perdeu o emprego, né, como a gente falou ali, Michigan e do meião mesmo dos Estados Unidos também. E essa população fez questão de ir às ruas para votar antes, para garantir, né, o seu voto, e isso, no entanto, ao mesmo tempo deu margem para mais rumores. Então já tem vídeo circulando na internet mostrando colégios, mesários, né, como a gente, não sei se aqui como é que é o nome em inglês, mas enfim, os nossos mesários, né, como a gente chama no Brasil, rasgando votos. Um outro vídeo mostrava um carteiro distribuindo, coletando votos falsos. Não era verdade, ele estava só distribuindo o papel, né, o formulário de votação antecipada. Segundo as autoridades aqui, esses vídeos principalmente tem algum link com a Rússia, então você tem uma interferência de novo nessa eleição de outros países, de atores internacionais, para desestabilizar os Estados Unidos, né, com esse interesse de desestabilizar os Estados Unidos. E houve uma pesquisa também de uma organização que chama Free Press, dizendo que o ambiente online esse ano está ainda pior do que nos outros anos, porque você tem o espaço virtual, ele é muito mais fragmentado hoje. Você tem muita gente que saiu essas grandes plataformas de redes sociais e tem as suas próprias, né, principalmente da extrema-direita. Você tem o Elon Musk, por exemplo, então, que é uma coisa que não aconteceu nos outros anos, né, o dono de uma das maiores redes sociais, abertamente apoiando um candidato, e não só isso, espalhando fake news. O Elon Musk chegou a colocar em questão a veracidade se daria para a confiabilidade, né, dos votos, da votação, da contagem de votos por papel. E no Telegram, a polícia já está monitorando vários grupos de extrema-direita que dizem que vão às ruas amanhã para acompanhar a votação, para contar esses votos. Adriana, nos postos. E eles não poderiam, porque a gente tem, como a Gabi falou, a gente tem os observadores. Então amanhã é um dia que as pessoas estão bastante tensas aqui sobre o dia de amanhã. Assim, já teve até urna incendiada, né? Enfim, eu queria tirar uma dúvida, na verdade, Adriana, sobre essa votação antecipada, né? Porque, só para explicar para as pessoas, os eleitores eles podem votar por correio em 8 estados e no Distrito de Colômbia, né? Agora, historicamente, a maioria dos votos por correspondência não seria dos democratas. Aí eu vi que você falou a respeito do voto dos republicanos, né? Então, como é que está essa situação? Tira essa dúvida realmente. Esse ano a gente teve muito mais votos antecipados e principalmente dos republicanos. Isso, assim, pode preocupar, aquela mudança, coisa. Então, o que conta é o colégio eleitoral, mas é uma mudança de comportamento. Mostra muito como os eleitores de Donald Trump estão motivados, né, a votar em peso, né, e tanto que votaram antecipadamente, e muito com essa motivação de que a gente tem que evitar todas essas fraudes que eles dizem que existe e que não existe, né? E então fazendo e registrando o seu voto, publicando na internet o seu voto para provar que houve o seu voto, né? Entre esses republicanos, principalmente homens, houve um grande aumento de homens mais velhos que nem sempre votam, mas que saíram para votar, principalmente em Donald Trump,
teve um pouco de aumento também em jovens que já votaram na Kamala Harris. Então, teve um aumento, né, desse voto antecipado, tanto em homens mais velhos, conservadores, quanto em jovens, que são os dois extremos mais polarizados. Mas né? esse aumento ele houve em relação, só para entender então, né, os republicanos, para a gente entender, eles estão votando mais do que os democratas ou os republicanos estão votando mais em quantidade em relação aos próprios republicanos no passado? Ambos. Eles tanto aumentou o número de republicanos e de democratas que votaram antecipadamente, como o número de republicanos passou o número de democratas votando esse ano, que é uma coisa realmente nova, os republicanos votando antecipadamente mais do que os democratas. Então você vê, e principalmente esse aumento se dá por essas franjas, esses dois extremos da polarização. Homens brancos mais velhos, né? E jovens de áreas urbanas. Agora, onde a gente teve. Aonde que a gente pode esperar mais tensionamento? A gente viu que na eleição passada, Chico, você lembra, a vitória do Biden sobre o Trump, alguns centros de apuração foram cercados pelos republicanos. Ele lançou a famosa Stop the Count, né? Parem com a contagem. Como se ele Até fosse... tem uns estabelecimentos lá em Washington que estão se preparando, né? Então, nós temos imagens disso porque as pessoas estão com medo do que possa acontecer em Washington. Mas fora Washington, eu fico pensando, nesses estados onde a disputa vai ser voto a voto, se ele quiser melar a eleição, eles invadirem o centro de votação, depois você não consegue contar os votos, né? Porque botam fogo naquilo ali, né, Chico? É o medo que os democratas têm nesse momento, né? O clima está criado para isso, né, Adriana? Esse é o objetivo, que é justamente você desestabilizar. Então, ou a gente ganha ou a gente vai causar um caos que vai permitir com que essa base siga nos apoiando. Foi isso que ele fez há 4 anos, não é? Você cria um caos, você teve a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, você coloca tamanha desconfiança no processo eleitoral que você consegue manter a sua base inflada ainda, né? Por muitos anos. É isso que tem acontecido. E, de novo, esse é o mesmo plano. Hoje o Donald Trump falou sobre fraude na Pensilvânia, dizendo que nunca houve tanta fraude, tantos abusos na Pensilvânia. Não se sabe nem do que ele estava falando, né? Porque não, o voto antecipado ele é isso, é por correio, as pessoas podem votar por correio, enfim. Então você vê essa é uma coisa maluca, né? Os próprios o próprio candidato e seus aliados falando e repetindo, mesmo depois que eles são corrigidos, mesmo depois de comprovado, como foi comprovado o vídeo do carteiro, supostamente levando votos falsos a serem contados. Isso foi provado que o vídeo era falso. Então, é complicado. E a gente vai ver muito. Amanhã realmente vai ser um dia tenso. Vai ser um dia bastante tenso. Gabi. Adriana, eu queria trazer um personagem interessante nessa história toda, né? Porque tem um militante anti-vacina, um anti-vax, que pode, caso eventualmente o Trump vença as eleições dos Estados Unidos, ele pode assumir uma posição ali, um cargo importante na área da saúde dos Estados Unidos, que é o Robert Kennedy Jr. Vocês lembram dele? Ele era candidato independente, ele desistiu e apoia a campanha dos republicanos, do Donald Trump. E aí ele ganhou, em troca, né, essa barganha política, ele ganhou a promessa de ter um cargo importante num governo Trump, claro, se o Trump ganhar. E ele diz que está aberto às ideias, o próprio Trump disse isso, né, mais conspiracionistas possíveis do Robert Kennedy Jr. Um cara anti-vacina, né, que foi bastante, falou muito contra a vacina na pandemia de Covid. Uma dessas, vamos dizer assim, né, dessas ideias que o Trump está aberto é justamente a proibição de algumas vacinas, o que é uma coisa assim absurda, remoção do flúor da água potável. Tirar o flúor, que é uma conquista que vem dos anos 60, 70, não sei. Aqui no Brasil, quando isso começou, deu muito resultado, né? Uma revolução, porque todo mundo desprotegido. Eu queria chamar um vídeo aqui, numa campanha.
Rapidinho, Adriano, já vou passar para você, só para a gente assistir esse vídeo de campanha que ele gravou para o Trump, falando, esse Robert Jr., né, o Robert Kennedy Jr., falando de liberdade de expressão, enfim, envolvendo a Kamala Harris também. Vamos assistir e a gente volta a falar, vamos ver. Right now, free speech is under withering and relentless attack in America and across the globe. But at least we still have enough of it here that you can watch this video. We can still run an opposition political campaign. Well, in a lot of countries, you can't do that anymore because the state now controls the media. The state censors the internet. Brazil just banned Twitter because Elon Musk refused to censor user speech. Kamala Harris says that Musk better behave himself or he will, quote, lose his privileges and it should be taken down. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop. She thinks, and the Democratic establishment thinks, that free speech is a privilege. Mas que sujeitinho, hein? Dando até o X, né? Tá usando o Brasil, colocou ali o Brasil na jogada, né? Como se o Brasil fosse um país que ataca a liberdade de expressão. Nós tivemos um ataque à liberdade de expressão quando os Estados Unidos apoiaram o golpe aqui no Brasil de 64. Aí sim. Aí tinha tortura, tinha ataque à liberdade de expressão. Precisa contar isso. Aliás, ele sabe, né? Ele é da família que participou disso. Estava no complô. No complô contra o Jango, lá em 64. A família democrata, né? Mas ele virou republicano agora, né, Adriana? Exatamente. Eu acho que essa eleição é a eleição da pós-verdade de fato, assim, em que ela vem instituída mesmo, porque você entra grandes empresários como Elon Musk, você entra nesse jogo das fake news, esses políticos já super bem estabelecidos, né, republicanos ou republicanos de longa data, ou democratas que se tornaram republicanos. Aqui mesmo, no Bronx, aqui vizinho a mim, tem um pastor que me parece que está conseguindo virar o jogo para o Donald Trump aqui no Bronx. Sempre foi um bairro que é tradicionalmente democrata, com muitos porto-riquenhos aqui. Ele é porto-riquenho, foi o primeiro pastor eleito para Casa Legislativa do estado de Nova York. Ele tem uma grande influência no Bronx. Ele era um democrata, foi eleito pelo Partido Democrata e se tornou republicano agora recentemente, e tem feito vários rallies na rua, né, várias passeatas na rua, e o Trump esteve no Bronx 3 vezes, que é algo inédito numa eleição. 3 vezes, também... você vê como a disputa é bairro a bairro. Bairro a bairro, mas não vai ganhar no estado. Não vai ganhar no estado. Esse pastor é curioso porque ele é um pastor negro, porto-riquenho, né? E morador do Bronx. O filho dele é político também no Bronx e disputa, né, faz oposição a ele, ao próprio pai, porque ele é um democrata, eleito pelo Partido Democrata. Agora, você tem também democratas, a gente tem visto aqui também, muitos republicanos participando da campanha, participando ativamente da campanha da Kamala Harris, porque são também republicanos que não se sentem representados por Donald Trump, né? Exato. Adriana, quero muito agradecer a sua presença, que prazer receber aqui a sua estreia no Série Notícias segunda edição, e a gente se vê de novo em breve, né? Amanhã, não é? Começa. Amanhã tem. Amanhã de manhã. Se houver amanhã, vou falar aqui. Se houver amanhã. Tinha um livro, né? O livro do J. Simmel. Se houver amanhã. Se houver Spoiler, Best-seller. vai ter. Nos falamos. Nos falamos amanhã. Valeu. Bom trabalho por aí, Adriana. Obrigada. Tchau. Lembrei também do Inácio de Loyola Brandão, né? Não verás país nenhum. Ou é do Sidney Sheldon, não sei qual é. Um best-seller. Acho que é Sidney Sheldon. Mas Se houver amanhã. Se houver amanhã. E o Inácio de Loyola Brandão não verás país nenhum. É também um apocalipse. Ele imagina uma realidade assim, apocalipse. Tudo que ele está vivendo hoje, inclusive que você mostrou aqui na Espanha, está lá no livro do Inácio de Loyola Brandão. Que é um romance, né? Apocalíptico. Não, romance apocalíptico. Eu li quando eu era novo, é assustador, assim. Grande referência. Gente, quero trazer aqui a informação do maior prêmio da internet, já que a gente está aqui conversando, né, sobre
o ICL, a gente estava falando mais cedo, a gente foi classificado 4 vezes no final do Prêmio Best e olha só, a gente tem aqui concorrendo nas seguintes categorias, né? São as seguintes: melhor canal de notícias e jornalismo, com o ICL Notícias, o melhor canal de opinião, com o ICL, maior influenciador de economia e negócios, com o Edu Moreira, e também maior jornalista influenciador, com César Calejon. Então, a gente pode votar nessas 4 categorias, icl.com.br/ibest, e é um marco pra gente, né? Eu fiz como muitos norte-americanos, votei antes em todo mundo aí. Votou? Não foi pelo correio. Não, não. Aqui não dá para votar pelo correio. Sentei o dedo. Senta o dedo. 4 categorias. Vamos eleger aí nosso time. É muito importante pra gente, né? Porque é um maior prêmio da internet brasileira, então... Não, e você pega, vai lá em qualquer categorias. categoria dessa, tá cheio, coalhado de bolsonaristas. Então vamos vencer essa gente. Tá cheio Boa, o Edu, o Calejon, estão concorrendo com extrema-direita. A gente ganhou no melhor canal de opinião de 2023. Então agora a gente pode, mais uma vez... e o Edu também recebeu o prêmio de melhor influenciador de economia e negócios. Então agora a gente pode... Tem aí a chance em 4 categorias, gente. Acho que dá pra fazer, hein? Muito Isso bem. aí. Nós pedimos apoio para os nossos. icl.com.br/ibest, para poder votar na gente, para poder votar no Edu, no Calejon, nos nossos canais também. Agora, Gabi, sabe quem está pedindo apoio para os seus também? Sei. O tal de Jair Messias, né? Você viu que o Jair Messias... Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Ele Ele entrou na eleição. Entrou, ele disse, agora com certeza o apoio dele vai ser decisivo, né? Mas, enfim. Ele aposta, inclusive, que vai a tal da anistia vem por lá. Vem pelo Trump. Se o Trump ganha, aumenta a pressão para que ele ganhe anistia aqui. Então é essa a aposta total. E o velho Gonê, nosso procurador-geral da República, acho que vai deixar passar Natal, Ano Novo, Páscoa, São João, que vai passar... Falava do Aras, já o Aras vai se consagrar, né? Porque... Gonê não faz nada também. Acorda, doutor Gonê. Acorda, gente. Olha, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a Elo, reforçando, Elo Vilela está em Nova York e vai conversar com a gente sobre as eleições nos Estados Unidos, mas a gente já trouxe um pouco das consequências para o Brasil, né, de uma eventual vitória do Donald Trump, e como a Casa Branca acaba ficando fortalecida, a extrema-direita, tem parlamentar querendo ir para lá. O Jair Bolsonaro, você estava falando, Rodrigo, que ele está apoiando o Trump abertamente, ele gravou um vídeo. A gente tem aqui esse vídeo para comentar a respeito disso. Vamos assistir? Vamos lá. Em nome dos brasileiros que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeito à família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, inelegível, sem ter cometido um crime sequer. Estamos juntos. Eu não sei qual é a melhor ou pior parte desse vídeo, se é a parte que ele fala brasileiros que amam Israel, que amam a Deus, né? O que tem? Eu gostei Jair Bolsonaro, inelegível. Inelegível. Ou inelegível. É isso aí, ou inelegível. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Mas aí tem a vírgula, né? Sem ter cometido crime nenhum. Mas ele quer, tudo é ele, é a questão dele. Não é nem a questão, as eleições americanas não significa muita coisa. Olha a minha questão aí, gente. Me ajuda aí, né? Com a camisa do Criciúma ele estava, Gabi. Depois dessa, não sei não, hein? O Trump perde, o Criciúma pode ir para a Série B. É uma uruca danada, hein? Nossa Senhora, os times que ele vestiu a camisa... É um perigo. Perigo da Deus me livre. Palmeirense, né? Lembrando que o Bolsonaro é palmeirense. É isso. Essa parte aí a gente deixa pra lá. Bom, vamos seguir aqui falando sobre as consequências para o Brasil das eleições dos Estados Unidos. Tem a possibilidade de uma vitória de Trump fortalecendo a extrema-direita. E aí a gente traz um exemplo prático do que é esse fortalecimento, né? Tem um documento conservador, que é o Projeto 2025, é uma espécie de programa de governo informal produzido pela ultraconservadora, que é a Heritage Foundation, né, que tem mais de 900 páginas, falando em relacionar a política dos Estados Unidos para a América Latina. Em quais áreas? Por exemplo, pautas de costumes, né, aborto, enfim, tem várias questões aí. A Elo tem estudado profundamente todas essas questões
ela vai trazer daqui a pouquinho, né? Elô já está com a gente? Ou seja, Gabi, é um programa de governo da extrema-direita, é isso? Acho que é a Elô que chamou a atenção para esse programa, né? Foi ela que chamou a atenção, olha só, ela já está diretamente em Nova York. Nova York. Tá com a gente. Curtindo um friozinho por lá já. Curtindo um friozinho. Boa noite, Elô. Oxi, curtindo não diria, né? Mas que tá friozinho, tá bom. A carioca pessoal. no frio, Olha, né? antes de mais... É um desastre completo, já anunciado. Mas vou contar para vocês uma coisa. Haverá amanhã, o sol vai nascer, o sol vai se pôr, e o que vai acontecer entre uma coisa e outra é que a gente não pode prever. Porém, aqui estaremos para narrar para os brasileiros, né, o que vai ser dessa eleição. Agora, esse projeto 2025, como você falou, Gabi, é um projeto gigantesco que abrange todas as áreas do governo americano e que foi compilado não só pela Heritage Foundation, mas por ex-funcionários da Casa Branca do governo Trump, que são assessores dele, que são próximos a ele. O Trump fica dizendo que nem sabe desse documento, talvez não saiba porque ele não lê documento nenhum, né? Dá mais de 900 páginas, mas que a turma dele sabe e vai tentar implementar esse programa. Lá isso é verdade. E tem um capítulo todo especial a respeito da USAID, que é a Organização Americana para Ajuda Internacional, que é algo que foi criado no governo Kennedy, no auge da Guerra Fria, justamente para conter o comunismo. Então é uma agência que participou ativamente de todas essas atividades bacanas que aconteceram na América Central, na América do Sul, né? Que impediram o avanço das forças democráticas, das forças progressistas, das revoluções de esquerda. Então, nada mais, nada menos do que essa mesma organização está nos planos de um futuro governo Trump para justamente promover tudo aquilo que a gente sabe que ele gosta e que a gente não quer, né? A chamada liberdade religiosa, que não é uma imposição de normas e costumes, pregar contra o aborto, desvincular projetos de ajuda humanitária, se defenderem o aborto, vão ser limados devidamente, e usar essa organização muito mais como uma maneira de enfrentar e combater as relações da China com a África e com a América Latina, do que qualquer outra coisa, do que nos ajudar, do que promover programas que favoreçam o desenvolvimento dos países da América Latina. Elô, só por curiosidade, aproveitando que ela entrou ao vivo ainda com um restinho de luz do dia lá em Nova York, em que lugar que você está, se puder trazer para a gente? Nova York tradicionalmente vota nos democratas, né? A Adriana Carranca antes dizia que no Bronx, né, uma novidade, tem alguns pastores que sempre foram mais para o lado dos democratas, indo para o lado do Trump, mas Nova York deve dar a vitória para os democratas mais uma vez, né? Isso é uma pergunta que eu te faço. Agora, você olha também para a Pensilvânia? É para lá que a gente deve olhar ou tem que olhar para outros lugares também, pensando nessa decisão de amanhã? Olha, antes de mais nada, eu vou te falar onde eu estou. Estou aqui num lugar chamado Columbus Circle. Então, você vê ali aquele mapa mundi, né? Ali do lado tem o hotel do Trump. E em frente tem a entrada do Central Park, uma delas, porque tem várias, né? Vai daqui da Rua 59 até a Rua 110, então é bastante extenso. Então, uma área bacana, chique aqui de Manhattan e tal, de muito movimento, várias linhas de metrô passam por aqui. Agora, claro, Rodrigo, eu estou de super olho na Pensilvânia, os democratas todos estão também. Amanhã eu vou num centro do Partido Democrata em Nova Jersey, de onde eles vão ficar telefonando para as pessoas na Pensilvânia até a hora de fechar a urna, pedindo para todo mundo sair de casa para votar, convencendo as pessoas a saírem de casa para votar, porque na Pensilvânia cada voto vai ser decisivo. Eles estão completamente empatados por lá. Agora, também é verdade que existe gente fazendo outra leitura. Eu queria trazer como curiosidade para vocês o seguinte: eu acompanho muito o cineasta Michael Moore, porque ele tem acertado todas as previsões que ele faz sobre as eleições. Ele acertou que o Trump ia ganhar da Hillary, ele acertou que o Biden ia ganhar do Trump, e ele agora está dizendo que a Kamala Harris vai ganhar do Trump, e citou uma mulher que é cientista política e que faz pesquisas excelentes que sempre acertam. Por quê?
ela não leva em conta apenas as entrevistas com eleitores. Ela leva em conta também número de pessoas registradas para votar, número de pessoas que saíram antes para votar, milhões de dados, número de voluntários de cada campanha e por aí vai. E depois ela soma isso tudo às entrevistas com os eleitores para tirar suas conclusões. Ela disse que Kamala vai ganhar e ainda acrescentou que o gut feeling dela, a intuição dela diz isso. E ela salientou um ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a campanha do Donald Trump foi toda feita numa estratégia de levar os homens para votar. Foi uma estratégia feita em cima do voto masculino. Ela falou, talvez só uma cientista política mulher para apontar a tolice dessa política, porque é uma política burra, porque as mulheres sempre votam muito mais do que os homens. E votam nos democratas na sua maioria, 55% mais ou menos das mulheres. Então é uma política falida de saída, diz ela. Torçamos para que a senhora, como é que é o nome dela? Anotei aqui porque achei muito interessante. Eu no boletim do Michael Moore, que tem coisas incríveis sobre eleições, mas ela... Eu perdi o nome dela aqui, depois eu conto para vocês numa outra hora. Tá anotado aqui, mas eu não tô achando. É muito nome anotado aí. Então a Elo, como muitos outros jornalistas, de olho na Pensilvânia e nesses outros estados que a gente trouxe também, né, Gabi, aqui, né? Exato. Os swing states. Eu acho que... Mas é muito interessante essa análise, né, gente? Pra gente entender um pouco do comportamento dos eleitores e tá muito disputado nos estados pêndulo. A gente tem, Elo, também uma preocupação grande em relação a uma eventual vitória do Donald Trump, a gente já falou aqui na abertura, sobre o fortalecimento dessa articulação internacional da extrema-direita, que é algo que já vem sendo construído há muitos anos, mas já tem parlamentar bolsonarista de olho nisso, querendo montar uma delegação para visitar os Estados Unidos, isso já nos dias seguintes à eleição. Quer dizer, olha como isso já está articulado. Eles querem conversar com a ala mais radical do Partido Republicano e fazer também uma pressão sobre as nossas instituições, as instituições brasileiras. Entre os parlamentares brasileiros, a senadora Elisiane Gama é uma delas, Humberto Costa, mas eles são do outro lado. Do outro lado, eles são do outro lado. Eles enviaram uma carta para os deputados democratas alertando sobre essa visita. Quer dizer, olha só um trecho dessa carta para a gente entender melhor. Escrevemos para alertá-los sobre a iminente visita de parlamentares brasileiros da extrema-direita aos Estados Unidos, prevista para novembro deste ano. Se a gente puder colocar aqui na tela o trecho, mas estou lendo aqui para as pessoas nos acompanharem. Essa visita tem o claro objetivo de promover uma narrativa falsa de que o Brasil vive sob uma ditadura judicial, utilizando redes de desinformação na tentativa de minar as instituições democráticas brasileiras. Então, esses parlamentares, como eu disse, né, Jandira Fegali, Humberto Costa, Elisiane Gama, parlamentares democráticos, né, do campo dos democráticos aqui no Brasil, dizendo para que os colegas da extrema-direita, colegas, né, mas enfim, eles estão convivendo no mesmo Congresso, então... Parlamentares da extrema-direita estão indo lá para formar essa articulação. Então, eles dizendo, olha, gente, presta atenção, porque no passado isso já aconteceu e eles foram recebidos, né? Foram. Então, eles estão fazendo esse alerta agora, Elô. Se tem mais informações sobre essa articulação, até o governo Lula já foi alertado também, né? Exatamente. Essa carta foi enviada para 2 deputados, o Jamie Raskin, que é um deputado muito conhecido aqui, porque foi um dos líderes do processo de impeachment contra o Donald Trump. Ele fez uma defesa brilhante do processo de impeachment, inclusive acompanhei cada fala dele, a gente ficava na pontinha da cadeira, porque ele é um excelente orador, muito bem informado. Também foi enviada para o Bernie Sanders, o senador. Então, o James Raskin ficou de distribuir isso para os seus colegas na Câmara e o Bernie Sanders no Senado. Eu acho, gente, que o que acontece é o seguinte, existe uma articulação de extrema-direita, né, que se reúne todo ano, faz aquela IPEC, né, se reúne em vários países e faz essa articulação. E os democratas, né, não do Partido Democrata, mas as pessoas que defendem a democracia, têm sentido mais e mais a necessidade de articular uma grande frente de defesa da democracia. O presidente Lula vem falando nisso já há muito tempo, não é de hoje. O próprio presidente Biden também fala disso
tem tentado se articular com outros países, mas agora, em cima da eleição, não há muito que ele possa fazer, mas eu não vejo outra saída, a não ser uma articulação muito forte no mundo das pessoas que defendem a democracia, porque esses caras da extrema-direita que querem destruir a democracia estão muito bem organizados, muito bem articulados e muito bem financiados. Por isso, mais do que nunca, eu tenho que, mais uma vez, concordar com Chico Sá. É preciso que essas pessoas que atentaram contra a democracia sejam indiciadas, julgadas e presas. Donald Trump está aí, brincando de tentar ser presidente novamente, depois de ter incentivado todo mundo a quebrar o Congresso aqui dos Estados Unidos, né? E o Bolsonaro a mesma coisa. Então, não é possível a democracia conviver com quem não respeita a regra democrática. Se a gente quiser impor aí um sistema, né, ditatorial, beleza, essa vai ser a regra, mas não é esse o sistema no qual a gente vive. Então a regra tem que ser aceita por todo mundo. Quem não aceita tem que pagar o preço, né? Exato. Não, eu acho que a instituição, principalmente a instituição Procuradoria-Geral da República, tem dado um mole danado para essa bagunça que pode se juntar a uma eventual vitória do Trump nos Estados Unidos e virar uma coisa complicada para a gente. Uhum. Sabe? De ter um cenário parecido com o 8 de janeiro ou coisa do gênero. Tá na mão do senhor Gonê essa resposta que não vem. Sabe? Ele deixa um buraco aí que já tem... Se pegar, o Lula assume no começo de 2023, a gente tem quase 2 anos já, praticamente. Então, sem nada, sem uma resposta, e os caras entupindo o Congresso de projetos de lei de anistia, junta com esse cenário dos Estados Unidos, dependendo do que vem a partir de amanhã, isso é um perigo para cá. Uhum. Sabe? Não é brincadeira. Com o cenário de Faria Lima, que foi motivo aqui foi tema aqui do começo do nosso programa, Elô, um cenário de forçação de juro alto, forçação para que o governo não siga um bom caminho na economia, isso é um desastre. Você junta esses elementos todos, com esquerda fraca, não temos ninguém para botar na rua, é um cenário de perigo para o governo. Não é nada apocalíptico, eu acho que é muito real esse desenho, né? É perigo para todos nós, né? Nem só para o governo. Eu somaria todos esses elementos que você elencou, Chico, as mídias sociais, os algoritmos que são programados para incentivar e dar força para a extrema... Gente, eu vou sair da frente, porque essa é a cena clássica de Nova York, né? Acabei de ver. Tem que ver aí, né? Tem que ver, né? Sensacional. Tem que deixar vocês verem. Mas eu acho que é isso, sabe? Você tem as mídias sociais ainda por cima, os algoritmos que estão todos aí trabalhando para promover essas ideias de extrema-direita, até o Elon Musk botando dinheiro e divulgando as mentiras que ele está repetindo no X a respeito dessa eleição, são inacreditáveis, dizendo que os democratas estão trazendo hordas de imigrantes que não têm direito de votar porque não tem a cidadania, para votar ilegalmente. Assim, é uma coisa de louco as mentiras que ele está propagando no X. E pode. Não tem Xandão para mandar ele tirar do ar, entendeu? Exatamente. Não tem. Ele está sendo apoiado financeiramente pelo Elon Musk. Pelo Elon Musk. Não, eu ia perguntar para a Heloísa, além de ficar de olho na Pensilvânia, da onde que você acha que pode vir confusão? Porque eu lembro que na outra eleição eles cercaram um centro de apuração, acho que foi na Geórgia, né? Porque o Biden ganhou na Geórgia na outra, em 2020. Não sei se agora os democratas ganham de novo, tem dúvidas. Mas da onde pode vir confusão e o que pode acontecer? Eles podem embaralhar, empastelar a votação enquanto ela ainda está acontecendo? Ou você apostaria numa reação, se for o caso dos republicanos, mas depois que as urnas se encerrarem? O que você prevê para essas próximas 24 horas, Elô? Olha, Rodrigo, infelizmente, dessa vez eles estão se antecipando, eles não vão esperar o resultado final para fazer uma disputa a nível federal. Eles estão se organizando e estão fazendo a disputa nos estados. Então, a confusão que a gente viu em Washington, 4 anos atrás, a gente pode ver essa mesma confusão em menor escala nos estados. Eles já querem atrapalhar, embaralhar a eleição antes que o resultado de cada estado saia. Já tem processo na justiça na Pensilvânia, em alguns condados da Pensilvânia, questionando
o que já está acontecendo na votação antecipada. Então, eles já querem embaralhar antes da gente saber o que aconteceu. Então, não vai ser brincadeira, a perspectiva é muito dura, de uma briga muito feia. Eu espero que os democratas estejam muito bem preparados. A gente sabe que tem vários estados onde a polícia está muito mobilizada para garantir a votação de amanhã, né? Agora, vamos ver como eles vão se comportar. E a Geórgia, sim, Rodrigo, é um lugar que a gente tem que ficar de olho, porque é apertada a eleição, vai ter confusão. O estado da Geórgia, apesar de ser a eleição ser coordenada pelos republicanos, não conseguiu modificar a regra do jogo, queria em cima da hora exigir que todos os votos fossem contados manualmente. A justiça derrubou isso. Olha só que loucura, né? Então não vai ser brincadeira. Na Pensilvânia, aqui tem uma figura do secretário de Estado do Estado, né? É a figura que coordena, que organiza toda a eleição. O secretário de Estado da Pensilvânia é republicano. Eu vi uma entrevista dele ontem na televisão dizendo: não vai ter fraude aqui, não vai ter confusão, a gente está preparado, não existe isso que o Trump está falando, de que está sendo já roubada a eleição. Então, um cara muito determinado e muito comprometido com a democracia. Republicano não interessa, ele é um cara, pelo que eu vi, muito comprometido com a democracia, refutando todos esses ataques já prévios dos trumpistas. Então, vai ser uma parada dura, isso com certeza. É isso, é dia de trampa. É dia de trampa. Os italianos aqui de São Paulo. É dia de trampa. Elô, bom trabalho por aí, essa você ensaiou o dia inteiro, hein, Rodrigo? Estou preparando aqui. Deixa ele, foi boa essa. Elô, obrigada, viu? A gente se vê logo, em breve. Bom trabalho. Bom trabalho. Amanhã estamos de volta. Valeu. Beijo, pessoal. Boa noite. Bom trabalho para Elô por aí, viu? Ela pegou o final de luz ali do dia bonito. E foi escurecendo enquanto ela estava no ar com a gente, né? Como é que chama essa luz assim? É noite americana, né? Quando tem essa luz assim meio azulada, né? No cinema. Imagens, não é só a informação, ainda tem imagens belíssimas de Luísa Vilela. Cartão postal, Isso aí. Gente, temos ainda informações aqui do Brasil. Queria voltar o nosso olhar novamente aqui para o nosso país para comentar uma decisão da Justiça em favor do nosso trabalho jornalístico, uma decisão liminar. A Justiça negou ao Conselho Federal de Medicina um pedido para retirar do ar uma entrevista, gente, do Em Detalhes, aqui do ICL, em que a médica sanitarista Lígia Bahia, que a gente já ouviu, já entrevistou mais de uma vez, ela criticou uma resolução do CFM, que é a resolução 2378 de 2024, a respeito do aborto legal. Essa decisão avaliando que a doutora Lígia fez afirmações que devem ser compreendidas como abarcadas pela liberdade de expressão e de crítica política na entrevista, porque a doutora Lígia veio comentar a respeito dessa composição do Conselho Federal de Medicina. E também o CFM, além de censurar o conteúdo, estava pedindo uma indenização de R$100 mil da médica sanitarista Lígia Bahia. O Conselho Federal de Medicina, que é dirigido por gente de extrema-direita, né? Pelo menos uma parte. Exato. Então é gozado, né? Porque os republicanos dizem, no Brasil tem um governo que quer impor dificuldades para a liberdade de expressão. Mas quem ataca a liberdade de expressão aqui, mais uma vez, é a extrema-direita. Essa gente. O Conselho Federal de Medicina, que tem se constituído assim, numa entidade pesadamente de extrema-direita, negacionista, uma entidade que contesta o estudo da medicina, de certa forma. Contestaram até o programa Mais Médicos, lembra? Só para dar um pouquinho do contexto, porque a gente falou sobre isso muito no primeiro semestre desse ano, aquele procedimento de assistolia fetal. Sim. Porque quando o CFM se pronunciou contra esse procedimento, que é um procedimento que você interrompe os batimentos cardíacos, né? Você insere ali uma injeção de medicamentos para interromper os batimentos do feto quando está acima, né? Depois das 20 semanas de gestação. Isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde para casos específicos. Muito específico. E aí, o que acontece é que o CFM, eles publicaram uma resolução impedindo, assim, contra a assistência adequada nesses casos, né, de procedimento de assistolia fetal, e a doutora Lígia Bahia tem um conhecimento
Ela é pesquisadora, enfim, conhecimento muito profundo sobre ela essa era área. Entrevista para você, Gabi? Foi para a Roberta Garcia. Foi para a Roberta Garcia no programa Em Detalhes. Ou seja, o CFM queria proibir uma entrevista que criticava uma resolução, não sei o nome, uma portaria, né, do Conselho Federal de Medicina. Foram derrotados. Parabéns para a equipe jurídica que obteve essa vitória. É isso. E importantíssima, a doutora Lígia Bahia é uma das maiores médicas sanitaristas do nosso país. Do Brasil. Ela tem uma Conhece. fundamental, assim, ouvi-la é sempre um presente ouvir a doutora Lígia Bahia falar, porque ela tem um conhecimento absurdo. Também, na outra notícia que a gente vai trazer aqui nessa reta final de UCL Notícia Segunda Edição é da morte do Evandro Teixeira. Chico, um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro, ele morreu aos 88 anos, lá no Rio de Janeiro. Ele teve uma falência múltipla de órgãos depois de uma pneumonia e é autor de fotos icônicas da nossa história, esse é ele, da ó. ditadura. As fotos mais emblemáticas que a gente tem de ditadura, como essa aí, um símbolo. São feitas pelo baiano do sertão, da cidade de Irajuba, no sertão da Bahia, grande Evandro. Ele cobriu a famosa passeata dos 100 mil em 68. Fizeram um projeto lindo com essa foto aí da passeata dos 100 mil. Eles localizaram, eu acho que 100 pessoas dessa foto aí. 100 pessoas que estavam na passeata dos 100 mil, é isso mesmo. Saiu aí procurando o Oli e acharam 100 pessoas e refizeram como elas estariam naquele momento, né, depois da ditadura. Ele tem um registro muito importante também no Chile, né? Quando se implanta a ditadura no Chile, ele vai para o Chile. Enfim, ele foi da equipe do período áureo do Jornal do Brasil, né, no Rio de Janeiro. Ele tem uma foto do Pablo Neruda, do poeta Pablo Neruda, icônica assim também, e do Allende no hospital. Do Allende também. E tem uma foto que eu estava vendo hoje nessas matérias, homenageando, primeiro a nossa homenagem, nosso abraço à família. Ele deixa uma obra, enfim, importantíssima no fotojornalismo, documentos mesmo, né? Ele deixa documentos sobre a história recente do Brasil e da América Latina. A foto famosa que está o Chico Buarque, o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, também deitados em cima da mesa, depois de um almoço daqueles esticados lá no Rio de Janeiro. Mandaram ele tirar a fotografia, ele chegou lá e os caras estavam deitados na mesa. Ele falou, essa foto, para quem fazer posada? Vou fazer os caras deitados na mesa. E tuf, é uma foto genial também. Maravilha, gente. É muito bom, né? Lembrar, trazer as memórias. Anos, né? É um momento de tristeza, mas é um momento de celebrar a obra dele, né? Celebrar, né? Celebrar a obra. Celebraremos as obras do Evandro e, mais uma vez, né, os nossos sentimentos aos familiares do Evandro Teixeira e também a todos os colegas, amigos, né, ao nosso colega Evandro Teixeira. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando aqui à nossa reta final. Queria falar sobre a nova turma do Empreendedor Mestre, que vai ser aberta agora. Inscrições já abertas para participar da nova turma. Vai ter aula inaugural, os segredos das vendas e da persuasão, que você vai aprender junto com o Eduardo Moreira, como contar histórias que engajam, enfim, para você poder formular o seu negócio, né? Para você que tem o sonho de empreender, então, essa aula também é para você. A gente tem um convite do Eduardo Moreira, vamos trazer aqui, a gente já volta a falar a respeito disso, vamos lá. Você é um empreendedor? Você tem um pequeno negócio ou trabalha por conta própria? Você sabe, né, que uma das tarefas mais difíceis é a de vender, convencer alguém a adotar o seu serviço ou o seu produto. Mas para isso existe técnica. E essa técnica tem a ver com contar uma história bem contada. A Universidade de Harvard fez um estudo que mostra que histórias bem contadas podem aumentar as vendas em até 50%. É por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai inaugurar a terceira turma do Empreendedor Mestre com a aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e engajam. Existe técnica para isso. Existe ciência para isso. E você pode aprender. E tenho certeza, vai assistir uma aula que vai te ajudar para o resto da vida. E dia 14 a gente está junto. Um abraço. Isso aí, gente. Então fica a dica para você se inscrever. A gente traz essa aula inaugural do Empreendedor Mestre, então a primeira aula que vai balizar todas as outras, quem vão ser os professores, tudo que você vai aprender. Isso a gente traz no dia 14 de novembro, é uma quinta-feira, 8 horas da noite. Então, portanto, dia 14 de novembro, semana que vem, você garante a sua vaga em icln2.com.br.
Quero lembrar a você também, então, de participar da aula. A gente tem uma história, rapidinho, que eu vou falar, que a gente tem só 1 minuto, mas esse brinco que eu estou usando aqui, ó, por exemplo, é de uma aluna do Empreendedor Mestre, que mandou pra gente aqui. A Melina Linhares, ela fez uma carta à mão, gente, a Dalina Joias Cerâmicas, e ela que mandou pra gente, ela criou a partir da turma do Empreendedor Mestre, ela começou ali a fazer o empreendedorismo, criou, participa do grupo de mulheres do ICL, então uma história muito bacana, assim. É isso. Muito bom. A gente tem agora o CP Entrevista, agora diretamente colado no ICL Notícias, segunda edição, a partir de agora, hein, gente? Então, toda semana, toda segunda-feira, a gente vai acompanhar o CP Entrevista a partir das 7h30 da noite. Então, agora a gente vai assistir Ricardo Couto nessa conversa com... esse Chico homem tem história, hein? Muita história. Então, fiquem de olho. A partir de hoje, não é mais às 8 da noite, é sempre 7h30. Terminou o ICL, segunda edição, o ICL Notícias. Vamos para o Chico Pinheiro. Lembrando, né? Couto, jornalista, escritor, cartunista, foi secretário de imprensa do governo Lula. É, assim, excepcional contar com a história. É um dos maiores repórteres do Brasil. Isso. É autor, assim, tem uma série dele sobre mordomias em Brasília, ainda nos anos 80, que é clássica. Tem outra que é do lixo em Brasília, como o lixo revela o luxo das autoridades. É o cara que saiu para cobrir um comício da campanha das diretas, colava no pipoqueiro, o pipoqueiro que dava a pauta ali, a pauta popular, contando a história via pipoqueiro. Então, é um grande repórter. Muitas dessas histórias, então, a gente acompanha a partir de agora. Boa noite para você que nos acompanhou até aqui. Fica no link para acompanhar a conversa do CP Entrevista com o Ricardo Couto. Obrigada, Chico, Rodrigo. A gente está de volta amanhã. Amanhã. Até lá, gente. Valeu. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.